1927. O autor se chama H.P. Lovecraft. E o filme, ele não é de terror, e sim de horror. O livro, ele tem muita importância porque a partir dele, Lovecraft começou a fazer um tipo de horror diferente. Bom dia, meu nome é Mayara e vou citar um parágrafo aqui do livro Lovecraft que é A Cor Caiu do Céu. Meu nome é Leandson e eu vou dar continuidade na fala de Mayara. Os velhos habitantes se foram, e os forasteiros não gostam de viver lá. Tentaram-nos franco-canadenses como também os italianos, e os poloneses vieram e se foram. Não é devido a alguma coisa que possa ser vista e tocada, mas por algo que é inimaginado. O local não é bom para a imaginação e não traz sonhos repousantes de noite. Deve ser isto que mantém os forasteiros à distância, pois o velho M. Pierce nada lhes contou do que ele se lembra daqueles dias estranhos. M, que há anos já não é certo da cabeça, é o único que ainda resta, ou que ainda fala aqueles dias estranhos, e ele só ousa fazê-lo porque sua casa está muito próxima dos campos abertos e das estradas de usos na região de Ar. Bom, A Cor Caiu do Céu ela é uma história narrada em primeira pessoa. O leitor se sente na pele de um funcionário de uma empresa que pretende construir uma represa na cidade de Arkham. Ele vai para fazer uma avaliação prévia para enviar para seus superiores, mas quando ele vai lá perguntar aos moradores sobre a história, alguns não sabem o que aconteceu no local e outros não gostam muito de comentar. Mas eles dizem que tem um velho que era daquele tempo que aconteceu algo. Só que ele disse que não era para levar muito em consideração, porque ele era louco. Isso, as pessoas achavam que, como ele contava aquela história, a história, basicamente, ela parecia ser louca mesmo, porque ninguém queria acreditar que aquilo realmente aconteceu. Mas pra ele que viveu, que sentiu na pele aquilo, tipo, era totalmente verdade. E ninguém queria acreditar naquilo. Por conta que o livro, ele conta uma história, né, de que aconteceu num vilarejo que fica a oeste de Arkham. E esse velhinho que ficou lá, quando ele chegou em Arkham, ele era, vamos dizer, jovem, porque ele foi pra lá pra pesquisar e acabou sendo o último a ficar vivo depois daquilo tudo que aconteceu. Para vocês terem uma noção do que aconteceu, eu vou contar mais ou menos o que o velho Arn Peace contou para o nosso narrador, que no caso é o funcionário da empresa. Bom, ele conta que tudo começou quando o meteorito caiu numa fazenda do seu vizinho, que deu início a um verdadeiro horror, e ele compartilha todas as suas experiências traumáticas que ocorreu naquela época. Nessa época que ele conta ao funcionário, ele tinha 80 anos, mas na época que aconteceu, ele tinha 40. Bom, o vizinho dele, assim que cai esse meteorito, ele vai à casa de M contar o que houve. E logo depois, M e outros cientistas vão lá ver o que é esse meteorito que caiu e estudar um pouco sobre ele. Eles pegam um pedaço dele e nesse pedaço é muito esquisito, por causa que ele não era bem uma pedra. Você vendo parecia uma pedra, mas quando eles pegaram, era como ela fosse plástico. Era uma coisa diferente. Isso era como se fosse um silicone, né? Era uma coisa diferente. Tipo, não parecia ser uma pedra. Você olhando, ele parecia, mas quando você pegava a consistência dele, tipo, era totalmente diferente de uma pedra comum. E ali eu acho que eles já viram de cara que não era uma coisa normal. Bom, principalmente que a história já conta como se fosse muito antigo. Então, pra gente é uma coisa, quando a gente lê, a gente sente um negócio tipo, nossa, o que é isso? Quanto mais esse mistério vai crescendo na sua cabeça, você imaginando aquilo que é, mas você vai querendo ler, e chega um ponto que você começa a ter medo dessa cor. Mas deixa eu explicar um pouquinho o que é essa cor, que a gente até agora não falou. Bom, a cor ela foi vista logo depois que levou pra ser estudada um pedaço da pedra. Nessa pedra, ela esquentou tanto que ela estava dentro de um balde, que o balde começou a derreter. Logo depois, eles foram tentar esfriar e reaqueceram novamente. Quando reaqueceu, apareceu uma cor nunca vista antes, que eles não sabiam denominar que cor era aquela. E no decorrer do livro, a gente vai tendo medo de uma simples cor. E é algo que retrata muito em todos os contos de Lovecraft, esse aspecto de coisa de outro mundo, que a gente não sabe dizer o que é. E a gente sempre tem um certo medo.
do que seja. Tipo, eu acho que o mais impactante para eles foi que as próprias propriedades do meteoro são completamente estranhas a tudo que foi visto ou ouvido. Porque ele começa a brilhar de uma forma estranha, começa a emitir coisas na fauna e na flora completamente estranhas, que afetam a região toda. E ao decorrer do tempo, o próprio meteoro ele vai se deteriorando. Ele tem uma propriedade específica que ninguém compreende. Então, que é a autodeteriorização. Então o meteoro ele vai se desfazendo e simplesmente sumindo. E isso vai mexendo com a cabeça das pessoas, porque do nada uma coisa vai sumindo, que era uma coisa enorme, e acaba virando nada. Aí o pessoal vai perdendo interesse, porque não entendem exatamente o que é. O pouco que se conseguiu foi arrancar o pedaço do meteorito para estudar, mas não conseguiram descobrir grandes coisas. E o meteorito acabou sumindo com o passar do tempo, e isso foi virando, vamos dizer, um conto, né? Como exemplo, aqueles de interior, de vó, que sempre contam e a gente nunca sabe se é verdade. Mas mesmo assim, mesmo ele sumindo, o meteorito ainda se faz sentir na fauna e na flora, afetando consideravelmente isso e criando o descampado maldito, que é bem falado no livro, que é como eles chamam, né, o descampado maldito, e afetando o psicológico das pessoas que estavam muito próximas por lá, que era a família de fazendeiros, que eles viviam na fazenda, né, onde caiu o meteoro. Aí ali eu acho que já começou o horror a partir dali. É porque também é algo muito vasto para a compreensão humana, né? Vem de algo de fora da Terra, então praticamente é algo novo, onde eles não sabiam lidar com aquilo. A gente só não fez a base de livro. Mas também vimos alguma parte do filme e a gente pode perceber que uma coisa que destacou muito é que não tem tanta diferença do livro. Uma coisa que já não acontece muito, porque toda vez que tem o filme, normalmente eles fazem uma adaptação. Mas no filme ele conta todas as partes. E eu acho que no filme você ainda sente mais um pouquinho o peso, sabe, que a família trouxe. No livro você fica mais com medo daquela coisa, daquilo que aconteceu. Já no filme você fica com mais medo ainda, só que também com pena da família. Isso, porque no livro você vê aquilo, você começa a imaginar como é aquela coisa, e você já fica meio apreensivo, meio tipo querendo saber o que vai acontecer em seguida. Imagina no filme que a gente vê tudo, raciocina tudo direitinho, tipo, é muito legal. Algumas partes deles que me chamaram bastante atenção. O começo do filme, ele é bem parecido com o começo do livro, ele que me chamou bastante atenção também foi quando essa comissária Eles devem ter sofrido muito pelo fato dele ser uma criança e estar vendo tudo aquilo acontecendo, mas